Fala, meus amigos, professor Leandro Marques. Hoje eu vou falar de regra de três. E aí, para a regra de três, eu preciso aprender primeiro a estrutura. Ou seja, a gente vai aprender como montar essa regra de três. E aí eu tenho uma regra de três simples ou composta. Regra de três simples, eu tenho apenas duas grandezas. Interprete as bolinhas aí como números. Na regra de três composta, eu vou ter mais de duas grandezas. E como eu estou mexendo com grandezas, essas grandezas podem estar diretamente proporcional ou inversamente proporcional. E como identificar se ela está diretamente proporcional ou inversamente proporcional? Se todas as setinhas estiverem para baixo, significa dizer que a sua regra de três está diretamente proporcional. Porém, se uma estiver para cima, significa dizer que a sua regra de três está inversamente proporcional. E aquela que está para cima, automaticamente você deve inverter de modo a deixar ela diretamente proporcional. Como assim, Leandro? Por exemplo, tem 3 e 2, e a setinha está para cima aqui, ó. Então, essa grandeza, ela está inversamente proporcional. Aquele número que está embaixo, ele vai para cima, e o que está em cima vai para baixo. E a seta, ela continua acompanhando o número que seria ali o 3 em cima, então ela continua acompanhando o 3 aqui. E aí eu deixei ela diretamente proporcional. Então, toda vez que ela estiver inversamente proporcional, eu devo inverter. Leandro, mas como que eu vou saber se a seta ela vai estar para cima ou se ela vai estar para baixo? Simplesmente o seguinte, a gente vai fazer perguntas para o X. E em cima dessas perguntas, a sua resposta vai ficar como mais ou vai ficar como menos. Se ela ficar com mais, você tem que direcionar a seta para o número maior. E se ela ficar como menos, você tem que direcionar essa seta para o número menor. Então, você repare que não é para baixo, não é para cima. E sim, eu tenho que direcionar para o número maior ou para o número menor, tá? Então, agora não tem como fazer essas perguntas, até porque eu estou mostrando apenas a estrutura. Mas em cima das questões dos exercícios ali, a gente tem condições de fazer a pergunta e vocês visualizar isso aqui melhor. Outra situação é o seguinte, é o meu X. O meu X, ele tem que estar sempre na última posição. E para que ele esteja nessa última posição, a gente vai fazer uma leitura antecipada para descobrir quem que é o X, o que que é o que que é a pergunta em si, né? Então, eu faço aquela leitura de ambientação justamente para tentar deixar esse X na última posição. E ele tem que estar na última posição, beleza? Então, essa é a estrutura. Resumindo, eu tenho regra de três, ela pode ser simples ou composta. Simples, eu vou ter apenas duas grandezas, composta, eu tenho mais de duas grandezas. As grandezas podem estar diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais. Diretamente proporcional, eu sei que todas as setinhas estão para baixo. Inversamente proporcional, uma das setas vai estar para cima. E essa seta que está para cima, eu preciso inverter ela, invertendo os números, né? E eu também vou fazer perguntinhas para o X. Em cima dessas perguntas, a minha resposta será mais ou será menos.
Se for mais, eu direciono a seta para o número maior. E se for menos, eu vou direcionar a seta para o número menor. Tranquilo? Então, a gente pode ir aí para os exercícios. Só lembrando que esse X ele tem que estar na última posição. Ele tem que estar exatamente ali onde ele está na estrutura. Então, vamos lá para os exercícios. Questão 1. Um lutador de boxe, alguns dias antes da luta, estava com uma massa corporal de 78 quilos, mas a categoria que luta é preciso estar com 74 quilos. Então, já posso tirar uma conclusão, que ele está com 78, porém, ele precisa estar com 74, ou seja, ele precisa perder 4 quilos. Fazendo uma dieta e exercícios para perder massa e poder competir em sua categoria, esse lutador começa a perder 400 gramas por dia de treino. Assinale a alternativa que apresenta após quantos dias, então esse é o X, ó, já está perguntando aqui quantos dias, ele irá atingir a massa corporal ideal para a luta. Observe que eu grifei aqui o que seria o X, justamente porque eu preciso deixar esse X na última posição. Então, o que, que você vai ter? Você vai ter as gramas e você vai ter os dias. E aí é interessante você escrever o que, que você tem, as grandezas que você tem, justamente para poder fazer as perguntas. Então, a princípio, eu vou alimentar a questão. Eu tenho 400 gramas para um dia. Porém, 4 quilos é a mesma coisa de 4.000 gramas. Então, 4.000 gramas eu vou perder em X. A primeira setinha, ela é de graça. Ela sempre será direcionada para o X, ó, sempre. Ela sempre vai estar direcionada para o X. E agora eu faço a pergunta. 400 gramas eu vou perder em um dia. Se eu aumentar essa quantidade de gramas para 4.000, eu vou gastar mais dias para perder ou menos dias? Observe que eu vou precisar de mais dias para perder. Se falou mais, significa que eu tenho que direcionar a seta para o número maior. Se tivesse falado menos, eu teria que direcionar a seta para o número menor. Porém, como falou mais, eu vou direcionar a seta para o número maior. Então, eu tenho o seguinte: quem que é maior, 400 ou 4.000? 4.000 é maior. Então, eu preciso direcionar essa seta para o 4.000. O que que eu consigo observar? Eu observo que a minha regra de 3 ela está diretamente proporcional, pois todas as setas estão para baixo. E se ela está diretamente proporcional, basta eu passar um traço aqui, ó. Passei esse tracinho, vou escrever X é igual. Quem que está perto do meu traço? Observa que o 1 está perto do traço e o 4.000 também está perto do traço que eu passei. Então, eu vou escrever 4.000 vezes 1 dividido por quem está longe do traço. Quem que está longe do traço aqui, ó? Você observa que é justamente o 400. Esse 400 está longe desse tracinho que eu passei. Então, eu vou colocar ele aqui, ó, dividido por 400. Agora, eu posso cortar esse zero com esse, posso cortar esse zero com esse. O que é que me sobrou? Sobrou 40 dividido para 4. Então, 40 dividido para 4 é igual a 10, ou seja, 10 dias. Alternativa correta, letra E. Próxima. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é identificar quem que é o X, justamente para colocar na última posição. Então, 3 irmãs produzem 27 pães caseiros por dia, trabalhando 6 horas por dia. Contratando 2 pessoas para trabalhar com elas e passando a ficar em atividade 8 horas por dia, quantos pães, ó, meu X aqui, quantos pães elas produzirão? Então, você tem as grandezas, que são pessoas, você vai ter as horas, e você também terá
os pães. Ou seja, eu deixei os pães na última posição, justamente porque eu preciso que esse X esteja na última posição. Porém, se eu quisesse inverter aqui pessoas e horas, eu poderia. O que eu não posso mexer é com pães, eu tenho que deixar ele na última posição. Então, vou alimentar aqui, ó, 3 pessoas, que seriam as 3 irmãs, elas trabalhando 6 horas, vão fazer 27 pães. Contratou mais 2, então eu passo a ter não só 3, eu passo a ter 5 pessoas. 5 pessoas trabalhando 8 horas vão produzir X pães. A primeira seta eu falei para vocês que é um brinde, então ela vem de graça aqui, ó. Ela sempre vai ser direcionada para o X. E agora eu pergunto: 6 horas eu consigo fazer 27 pães. Observe que eu sempre utilizo o que está escrito aqui, ó, para fazer a pergunta. Então, eu utilizo as grandezas justamente para fazer essa pergunta. 6 horas eu consigo produzir 27 pães. Se eu aumentar essa quantidade de horas para 8, eu vou produzir mais pães ou menos pães? Observe que eu vou produzir mais pães. Se falar mais, eu tenho que direcionar minha seta para o número maior. Falou menos, eu direciono minha seta para o número menor. Então, vai depender da minha resposta. Como falou mais, então, observe que o 8 é maior do que 6. Então, eu direciono a seta justamente para esse 8. Agora, eu esqueço horas e vou em pessoas. 3 pessoas, e a pergunta sempre é direcionada para o X. 3 pessoas produz 27 pães. Se eu aumentar a quantidade de pessoas, eu vou produzir mais pães ou menos pães? Observe que é mais pães. Então, se é mais pães, eu tenho que direcionar minha seta para o número maior. E aí eu consigo observar que essa regra de 3 ela está diretamente proporcional. E quando você vê que todas as setas estão para baixo e estão diretamente proporcional, você vem e passa um tracinho aqui, ó. Passando o tracinho, eu vou identificar quem que está perto desse traço. Observe que o 27 está perto do traço, o 8 está perto do traço e o 5 está pertinho do traço. Então, eu vou colocar X é igual, quem que está perto do traço? 5 vezes 8 vezes 27. Quem que está longe do traço? Seria o 3 e o 6 que estão longe do traço. Eu posso simplificar esse 27 com esse 3. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 9. Eu posso simplificar esse 9 com esse 6. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 3. Posso simplificar também esse 8 com esse 2. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 1. Ou seja, o que eu tenho? 5 vezes 4 é igual a 20, vezes 3 é igual a 60. Então, elas vão produzir 60 pães. Alternativa correta, letra C. Próxima. Em uma indústria de automóveis, trabalham 60 funcionários, que juntos produzem 300 carros por dia. A empresa deseja aumentar a produção em 15%. Com isso, é necessária a contratação de alguns funcionários. Nesse caso, quantos funcionários, então aqui o X é os funcionários, deverão ser contratados para que a empresa consiga atingir esse aumento na produção? Então, a primeira coisa que eu preciso identificar é quanto que ela precisa produzir. Então, ele quer produzir 15% a mais. Então, seria 15% de 300. Então, 15, essa simbologia significa uma divisão por 100, o D significa vezes e o 300. Posso cortar esses 2 zeros com esses 2 zeros, o que é que me sobrou? 3 vezes 15, que é igual a 45. Ou seja, ela quer aumentar para 345 carros, que seriam os 300 mais os 45 a mais aqui.
Então, eu vou ter os carros e eu vou ter os funcionários. 300 carros, ela produz com 60 funcionários, porém 345 carros, ela vai produzir com X. A primeira seta sempre é direcionada para o X, então a gente coloca essa primeira seta direcionada para o X. E eu pergunto, 300 carros, eu preciso de 60 funcionários. Se eu aumentar a quantidade de carros para ser produzidos, eu vou precisar de mais funcionários ou menos funcionários? Observe que eu preciso de mais. Então, setinha direcionada para o número maior, que é 345. A minha regra de 3, ela está diretamente proporcional. Então, eu vou passar um traço aqui. X é igual, quem que está pertinho do meu traço? É o 60 e o 345. E quem que está longe do meu traço? É justamente o 300. Então, posso simplificar esse zero com esse zero. O 30 com 6 eu também posso. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 5. E aí eu tenho 345 dividido para 5. Posso pegar esse 34 aqui, ó, 34 dividido para 5 dá 6, sobra 4. E aí vai me sobrar 4, juntando com 5 fica 45. 45 dividido para 5 é igual a 9, ou seja, eu vou precisar num total de 69 funcionários. Porém, ele está perguntando quantos funcionários a mais, né? Quantos funcionários deverão ser contratados. Se eu já tenho 60, então seria 69 menos os 60, que é exatamente igual a 9. Então, alternativa correta, letra B. Próximo. Uma empresa de telefonia precisa contratar 8 funcionários para que consiga instalar 2 torres de sinais telefônicos em 3 dias. Quantos funcionários? Então tá aqui, ó, estou identificando quem que é o X, justamente para deixar ele na última posição. São necessários para que sejam instaladas 3 antenas iguais em 2 dias. Então eu vou ter as antenas, que seriam as torres. Escreva as grandezas para ficar mais fácil. Eu vou ter os dias e eu vou ter os funcionários. E aí eu deixei esses funcionários por último, justamente porque é o X da questão. Então ele falou para mim, ó, que 8 funcionários vai instalar 2 torres em 3 dias. Quantos funcionários, ou seja, o X, são necessários para que seja instalado 3 antenas em 2 dias? Aqui, em 2 dias. Então, a primeira seta, ela é direcionada para o X, sempre direcionada para o X, e aí eu te pergunto, 3 dias eu faço o serviço com 8 funcionários. Se eu diminuir o prazo para 2 dias, eu preciso de mais funcionários ou menos funcionários? Observa que eu preciso de mais funcionários. Então, setinha direcionada para o número maior, que é o 3. Agora, 2 torres eu consigo fazer com 8 funcionários. Se eu aumentar a quantidade de serviços, que seria mais uma torre para ser instalada, eu vou precisar de mais funcionários ou menos funcionários? Observe que eu preciso de mais funcionários. Então, setinha direcionada para o número maior. Então, o que eu consigo observar? Que os dias estão inversamente proporcionais. Então, eu vou inverter esses dias. Então, vai ficar 2 e 3, e a setinha continua acompanhando o 3. Vai ficar 2 e 3 também, setinha continua acompanhando o 3. Perceba que aquele número que estava embaixo foi para cima, e o número que estava em cima foi para baixo. E a setinha continua acompanhando o 3. O 8 e o X, como a setinha já está para baixo, eu deixo aqui para baixo. A partir daí,
Como todas as setas estão para baixo, eu vou passar um traço e vou identificar quem que está perto desse traço que eu passei. Então, é 8 vezes 3 vezes 3, dividido para quem está longe do traço, que seria 2 vezes 2. Então, eu posso simplificar esse 8 com esse 2, aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 1. Posso simplificar esse 2 com esse 4, que aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 1. Então, o que sobrou para mim? X é igual a 2 vezes 3 vezes 3. 3 vezes 3 dá 9, vezes 2 é igual a 18, ou seja, eu vou precisar de 18 funcionários. Alternativa correta, letra D. Próxima. 5. Em uma fábrica de refrigerantes, 3 máquinas iguais, trabalhando com capacidade máxima, ligadas ao mesmo tempo, engarrafam 5.000 unidades de refrigerante em 4 horas. Se apenas 2 dessas máquinas trabalharem na mesma condição no engarrafamento de 6.000 unidades de refrigerante, o tempo esperado, ó, o meu X aqui, o tempo esperado para a realização desse trabalho será de... Então, eu tenho as grandezas. As grandezas aqui serão as máquinas, eu tenho as unidades, e eu vou ter também as horas. Observe que eu deixei horas por último, justamente porque é o meu X. E agora eu posso alimentar a questão. Então, 3 máquinas vão fazer 5.000 refrigerantes em 4 horas. Se 2 dessas máquinas, para fazer 6.000, quanto tempo que vai levar? Então, está aqui o meu X. Montei a questão. A primeira seta sempre será direcionada para o X. E aí eu pergunto, 5.000 unidades eu consigo fazer em 4 horas. Porém, se eu aumentar a quantidade de unidades, eu vou precisar de mais horas ou menos horas? Observe que é mais horas. Aumentou a quantidade, eu preciso de mais horas. 3 máquinas, eu consigo fazer o serviço em 4 horas. Porém, se eu tiro uma máquina, se eu diminuir a quantidade de máquina aqui, eu vou precisar, para fazer o mesmo serviço, de mais horas ou menos horas? Observe que eu vou precisar de mais horas. Então, como eu falei mais, eu tenho que direcionar a seta para o número maior, que o 3 é maior do que 2. Então, assim, eu consigo observar que as máquinas estão inversamente proporcionais. E se elas estão inversamente proporcionais, eu preciso inverter. Então, eu vou ter 2 e 3, setinha continua acompanhando o 3, e agora eu deixei ela diretamente proporcional. Os 5.000 e os 6.000, setinha para baixo, e o 4 e o X, setinha para baixo. Como todas as setinhas estão para baixo, eu vou passar o traço, ó. Passo o traço aqui. E aí eu vou identificar quem que está perto do traço que eu passei. Observe que o 4 está perto do traço, o 6.000 está perto desse traço e o 3 também está perto do traço. Então, você tem x é igual a 4 vezes 6.000 vezes 3, dividido por 2, quem está longe do traço, vezes 5. Então, eu posso cortar esses 3 zeros com esses 3 zeros aqui. Eu posso cortar o 4 com o 2, que aqui vai ficar 2, e aqui vai ficar 1. E aí, sobrou 2 vezes 6 é igual a 12, vezes 3 é igual a 36. Então, sobrou 36 dividido para 5. E aí, eu preciso dividir. Então, 36 dividido para 5 dá 7. 7 vezes 5, 35. Sobra 1. Eu vou colocar a vírgula e o zero. Então, 10 dividido para 5 é igual a 2. 2 vezes 5, 10. 7,2. O que está antes da vírgula significa horas mesmo. Então, significa que eu já tenho 7 horas.
Porém, o que está depois da vírgula não é minutos, e sim 0,2 de hora. Então, por exemplo, se eu falei para você que aqui é 7 horas mesmo, o que está antes da vírgula, então seria menos 7 horas. Sobra 0,2. Esse 0,2 é 0,2 de hora. Uma hora equivale a 60 minutos. Então, 0,2 é a mesma coisa de 2 dividido por 10, vezes os 60. Posso cortar esse com esse, me sobrou o quê? 2 vezes 6, que é igual a 12 minutos. Então, você vai ter 7 horas e 12 minutos. Resposta correta, letra C. Só cuidado com essa convenção de horas aqui, justamente porque tá na letra D, ele fala 7 horas e 20 minutos. Então, 0,2 é 0,2 de horas. Eu preciso multiplicar por 60 para saber quantos minutos que são, tá? Então, a próxima. Em uma indústria, são necessárias 9 máquinas idênticas operando juntas e no mesmo ritmo por um período de 8 horas por dia durante 6 dias. Para produzirem 300 extintores de incêndio, sabe-se que essa indústria terá que aumentar sua produção para produzir 700 extintores em 21 dias, operando 4 horas por dia. Com base nessas informações, podemos afirmar que o número de máquinas, então é o X da questão, é o número de máquinas, necessárias para que essa indústria consiga produzir todos esses extintores é igual a. Então, você vai ter as máquinas, que tem que ficar por último. Você vai ter os extintores. Você tem também as horas e os dias. E eu deixei as máquinas por último justamente porque é o X. Então, eu tenho 9 máquinas, trabalhando 8 horas num período de 6 dias para produzir 300 extintores. Sabe-se que a indústria terá que aumentar a sua produção para produzir 700 extintores durante 21 dias, trabalhando 4 horas por dia. Quantas máquinas que serão necessárias, né? O número de máquinas aqui. Primeira seta, direcionada para o X. E aí eu te pergunto, em 6 dias, eu preciso fazer o serviço com 9 máquinas. Se eu aumentar o prazo para 21 dias, eu vou precisar de mais máquinas ou menos máquinas? Observe que se eu aumentei o prazo, eu posso diminuir as máquinas. Então, como falou menos, eu vou direcionar a seta para o número menor. Agora a próxima. Em 8 horas, eu preciso de 9 máquinas. Porém, se eu diminuir a quantidade de horas, eu vou precisar de mais máquinas ou menos máquinas? Observe que é mais máquinas. Então, setinha direcionada para o número maior. 300 extintores eu consigo produzir com 9 máquinas. Se eu aumentar a quantidade de extintores para 700, eu preciso de mais máquinas ou menos máquinas? Observe que eu preciso de mais máquinas. Então, eu preciso direcionar a setinha para o número maior, que é 700. Pronto, o que eu consigo observar? Que duas dessas grandezas estão inversamente proporcionais. E se duas estão inversas, eu preciso inverter. Então, vai ser 300 e 700. Setinha direcionada para baixo. Então, vai ser o 4 e o 8. Setinha também direcionada para baixo. Vai ser o 21 e o 6. Setinha direcionada para baixo. E agora você tem 9 e o X. Todas as setas agora estão para baixo. E se todas estão para baixo, significa que eu posso passar o traço aqui. Logo, x é igual. Quem que está perto do traço? É o 9. Então, 9 vezes o 6, vezes o 8, vezes o 700. Dividido para quem está longe desse traço, que seria o 300, vezes o 4, vezes o 21. Todos esses estão longe do traço. Então, eu posso simplificar.
Esses dois zeros com esses dois zeros aqui. Posso simplificar esse 7 com esse 21. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 3. Posso simplificar esse 9 com esse 3. Então, aqui vai ficar 3, aqui vai ficar 1. Posso simplificar esse 3 com esse 3 também. Aqui vai ficar 1 e aqui 1. Esse 6 com esse 4 eu também posso simplificar. Aqui vai ficar 2, aqui vai ficar 3. Esse 8 e esse 2 eu também posso simplificar. Aqui vai ficar 1, aqui vai ficar 4. O que sobrou? 3 vezes 4. 3 vezes 4 é igual a 12. Por isso é importante eu saber simplificar. Porque se eu não soubesse simplificar, eu teria que multiplicar 9 vezes 6 vezes 8 vezes 700 e dividir pelo resultado da multiplicação da parte de baixo, que seria 300 vezes 4 vezes 21. Então, a alternativa correta, letra B. A simplificação vai ajudar nesse processo aqui mais rápido, tá? Próxima. O professor Walter passou um trabalho com uma enorme quantidade de questões para serem resolvidas. Os alunos perceberam que, se 4 colegas trabalharem 2 horas por dia, eles conseguirão acabar a atividade em um prazo de 6 dias. Se, contudo, o prazo para a entrega for de apenas 2 dias e um dos colegas ficar doente, não podendo mais ajudar, quantas horas por dia? Então, aqui é o meu X, ó, quantas horas por dia? Então, é as horas que vão ser o meu X. Os outros 3 amigos terão que trabalhar para concluir o trabalho no prazo, né? Então, eu vou ter os amigos, eu vou ter os dias e eu vou ter as horas. E observe que eu deixei essas horas na última posição, porque eu preciso que o meu X fique na última posição. Então, o que você tem? Você tem 4 colegas, que seria 4 amigos, trabalhando 2 horas durante 6 dias. Contudo, o prazo para a entrega for de apenas 2 dias, e um ficou doente, então eu passo a ter apenas 3. Aqui ele vai perguntar quantas horas, que seria o meu X. Então, setinha direcionada para o X. Essa é a primeira seta. E aí eu te pergunto, em 6 dias, eu consigo fazer o serviço trabalhando em 2 horas. Porém, se eu diminuir o prazo para 2 dias, eu vou precisar trabalhar mais horas ou menos horas? Observe que seria mais horas. Então, como eu falei mais, eu tenho que direcionar para o número maior, que é o 6. Agora eu vou para os amigos. 4 amigos conseguem fazer o serviço em 2 horas. Se eu diminuir a quantidade de amigos, eu vou precisar de mais horas ou menos horas? Observe que também é mais horas. O que eu consigo observar? Que a minha regra de 3 ela está inversamente proporcional e eu preciso deixar ela diretamente proporcional. Então, eu vou ter 3 e o 4, eu vou ter o 2 e o 6. E observe que todas as setinhas agora ficarão para baixo. E o 2 e o X aqui, ó, setinha para baixo. A partir da hora que todas as setas estão para baixo, eu vou passar um traço aqui. E vou escrever X é igual, quem que está perto do meu traço? É o 2, o 6 e o 4. Quem que está longe do meu traço? Seria o 3 e o 2. Então, posso simplificar esse 2 com esse 2, esse 6 com esse 3. Aqui vai ficar 2 e aqui vai ficar 1. Logo aqui 1 e aqui 1. Então, o que sobrou? 2 vezes 4. 2 vezes 4 é igual a 8, ou seja, 8 horas. Então, alternativa correta, letra A. Próxima. Durante a realização de um censo, em 25 dias foram entrevistadas 2.000 pessoas. Considerando que o ritmo de trabalho e o rendimento foram os mesmos diariamente, em 20 dias, o número de pessoas entrevistadas foi. Então, agora ele quer saber o número de pessoas entrevistadas. Então, você tem aqui os dias e você vai ter as pessoas.
Ele falou que em 25 dias vai entrevistar 2.000 pessoas. E em 20 dias vai entrevistar X. Primeira seta direcionada para o X. E aí você pergunta, 25 dias você consegue entrevistar 2.000 pessoas. Porém, se eu diminuir a quantidade de dias, eu vou entrevistar mais pessoas ou menos pessoas? Observe que seria menos pessoas. Então, setinha direcionada para o número menor. A partir daqui que eu vejo que a minha regra de 3 ela está diretamente proporcional, eu vou passar um traço aqui, ó. Passando um traço, eu tenho x é igual. Quem que está pertinho do meu traço? É o 2.000 e o 20. E quem que está longe do meu traço? O 25. Então, eu posso simplificar esse 20 com esse 25. Aqui vai ficar 4 e aqui vai ficar 5. Ou seja, eu simplifiquei por 5. O 2.000 eu posso simplificar por 5. Aqui vai ficar 400 e aqui vai ficar 1. Então, o que eu tenho? X é igual a 400 vezes 4. 400 vezes 4 é igual a 1.600. Então, 1.600 pessoas, letra C. Pessoal, então até o próximo vídeo.